Boa noite, graça e paz, irmãos. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus. Saúdo também os nossos irmãos que estão conosco, cultuando ao Senhor pelas redes sociais, pelo Facebook da nossa igreja. Você que está vendo agora ao vivo, você que pode estar vendo em outro momento, eu saúdo com a paz do Senhor. E eu quero começar esse culto lendo 2 versículos do Salmo 9, que diz assim: Eu te louvarei, ó Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amém? Eu convido a igreja para que esteja de pé. Nós vamos adorar o nosso Deus, esse hino que eu gosto muito, lembro da minha infância, chuva de bênçãos. Esse Deus tão maravilhoso, que derrama sobre nós a chuva de bênçãos dos céus. Chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuva de bênçãos dos céus, chuva de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus. Quantas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuva de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuva de bênçãos teremos. Manda-nos já, ó Senhor, dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuva de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuva de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuva de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém. E essa próxima canção que vamos cantar, ela tem como título Até Te Ver. E ela fala do amor de Deus, que enviou o seu Filho, que foi o maior amor que o mundo já conheceu. O Deus que criou todas as coisas, que nos fez, o Deus dono de tudo, dono das nossas vidas. Ele entregou o seu Filho por amor a nós, e não houve maior amor do que esse. O Senhor Jesus veio à terra, se fez homem por amor a nós, e se entregou, morrendo a morte de cruz. Mesmo nós não merecendo, sendo ainda pecadores, nós o crucificamos. O pecado que estava sobre ele era nosso, e pela graça e tão grande amor, ele morreu por nós, mas ele ressuscitou. E nós podemos viver essa vida que Cristo conquistou para nós na cruz. E até chegar um dia em que o veremos face a face, que nós vivamos dependentes
somente dele. Independente das circunstâncias, que nós possamos, como eu li no Salmo 9, em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amém? Adore ao Senhor. Maior amor que este mundo conheceu, por mim na cruz até a morte Ele sofreu, e até te ver face a face na tua graça viverei, confiarei. Com todo ser desejo ver-te retornar, e a tua vontade em minha vida operar, e até te ver face a face na tua graça viverei, confiarei. Cante pra Ele. Viverei pra amar-te, pra te dar o meu louvor. Viverei dependente só de ti. Foi tua voz que ordenou a criação, a mesma hoje fala ao meu coração, e até te ver face a face na tua graça viverei, confiarei. Viverei pra amar-te, pra te dar o meu louvor. Viverei dependente só de ti, pois tu és Deus. Tu és Deus de terra e céu, de infinito poder e amor. Enquanto eu viver, darei o meu louvor. Tu és Deus de terra e céu, de infinito poder e amor. Enquanto eu viver, darei o meu louvor. Viverei pra amar-te, pra te dar o meu louvor. Viverei dependente só de ti, só de ti, só de ti. Aleluia, Senhor, nós te adoramos, exaltamos o teu nome, Pai. Que nós realmente, Senhor, possamos viver somente para te amar, ó Deus.
porque nós precisamos e necessitamos somente de Ti, Senhor. Que a nossa vida, ó Pai, as nossas atitudes revelem o nosso amor ao Senhor. Que a nossa vida, Senhor Jesus, revele, ó Pai, Cristo ao mundo, Senhor. Que nós sejamos realmente, ó Pai, verdadeiros adoradores, verdadeiros discípulos do Senhor, ó Deus. Louvamos o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Podem vos assentar, igreja. Eu passo a palavra para o nosso pastor. Graça e paz, amém, queridos? Que bom que nós estamos aqui nesta noite. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que está aqui no templo, e você que está também no seu lar, ou em qualquer outro lugar, sintonizado conosco através das redes sociais. É um grande privilégio chegar até você, na proclamação da palavra de Deus. Queremos convidar você para que esteja aqui conosco, presencialmente, se você assim pode fazer, se você tem segurança para estar conosco. Queremos dizer que como igreja nós temos seguido todo o protocolo que é recomendado pelas nossas autoridades, o uso de máscaras, temos procurado manter o distanciamento social, crendo, queridos, que em breve esta situação terá o seu término, o seu final, mas enquanto isso, que possamos com toda a prudência continuar adorando o nosso Deus. Irmãos, antes de compartilhar da palavra, eu quero que você veja este vídeo. É um vídeo que fala sobre a nossa campanha de missões nacionais. Os batistas de todo o Brasil estão envolvidos nesta campanha. E durante esse mês de setembro, a cada culto, nós temos trago um vídeo novo que fala sobre um testemunho daquilo que Deus tem feito através dos missionários, através da Igreja Batista Brasileira. Vamos ver então esse testemunho e depois meditarmos na palavra de Deus. Eu conheci a única esperança quando não havia mais solução para a minha vida. A gente conheceu a Cristo e a gente começou a passar por muita dificuldade, a gente começou a passar por muita provação. E chegou uma época em que eu mais o meu esposo, a gente acabou perdendo o trabalho, a gente acabou ficando desempregado. E nesse percorrer a gente começou a passar muita dificuldade em casa. Chegou um momento ali que eu fui fazer o almoço e eu não tinha... O almoço somos em 5 e não dava, um tinha que ficar sem comer. E o meu filho, o Cauê, ele olhou e viu que eu estava no quarto chorando e ele perguntou: mãe, por que a senhora está chorando? Eu disse para ele: não, meu filho, é porque eu estou orando. E o meu filho olhou para mim e disse: não, mãe, é porque a senhora não almoçou. Eu falei: não, eu almocei. E aí o meu filho chegou e olhou no armário, ele viu que não tinha nada para poder eles jantarem à noite. Então isso foi um tapa para mim, porque eu fiquei desesperada ali naquele momento e comecei a orar. Quando chegou à tarde, eu fui para a casa de uma vizinha buscar água. E quando eu cheguei lá, eu saí no meio do caminho e comecei a orar e disse: Senhor, assim como o Senhor providenciou as coisas para aquele povo no deserto, providencia na minha casa também. Eu tinha que passar por um caminho e eu passei por outro. E quando eu cheguei, a Kombi estava tendo teto de cesta básica. Então naquele momento ali eu agradeci a Deus por aquela providência que Ele tinha me mostrado. Não sabia que ia chegar até a minha casa, mas eu já tinha certeza de que a providência do Senhor ali tinha chegado. Então naquele momento eu agradeci a Deus, porque eu sabia
sabia que os meus filhos não iam dormir com fome. Quando o chamado surgiu no meu coração de imediato, não surgiu no coração do meu esposo. Então, meu esposo, ele não queria, porque ele achava que era muita responsabilidade, mas o meu esposo, ele de forma nenhuma, ele queria. Mas foi quando surgiu aí, ele passar por muitas enfermidades, que o médico dizia que ele estava doente, e eu sempre dizia para ele, olha, você não está doente, você tem que abrir o seu coração e permitir você fazer a obra do Senhor. Mas ele dizia que não, que o médico dizia que ele estava com enfermidade. E acabou que a gente passou no médico, quando chegou lá, o médico disse para ele, olha, você não tem problema nenhum. E depois o meu esposo foi ali e ele disse para Cristo, eis-me aqui para fazer a tua vontade. E foi aí quando o meu esposo entendeu realmente que Deus estava ali no controle, que era realmente o desejo do Senhor para estar fazendo a obra dele. E a gente foi para o Radical Sertanejo para poder passar por todo o processo ali de aprendizado, para a gente poder transmitir isso para o coração das pessoas. Quando a gente fala para as pessoas dessa oportunidade de ter médico na comunidade, de ter dentista para poder estar atendendo eles, eles ficam maravilhados de alegria, porque eles sabem que essa é uma oportunidade que eles têm de ter um tratamento mais especial e também é ter de ouvir a palavra do Senhor. As pessoas elas já estão orando desde já, agradecida a Deus pela essa oportunidade de receber a carreta num sertão da Bahia. Então nós já estamos orando e louvamos a Deus por esse privilégio de nós sertanejos termos a carreta ali para poder estar atendendo as pessoas tão carentes, as pessoas tão necessitadas ali no nosso sertão da Bahia. Não coloca dificuldade. Aceita esse chamado no teu coração, eu aceitei esse chamado. Então, joga tudo por alto e vai fazer aquilo que Cristo tem colocado no seu coração, que é anunciar a palavra do Senhor para aquelas pessoas que estão lá fora, que precisam ouvir a palavra de Deus através da tua vida. Apoie o trabalho da carreta no sertão, para que todos ouçam que Jesus Cristo é a única esperança. Glória a Deus, amém, queridos? É muito bom vermos esses vídeos, aquilo que os testemunhos de vários missionários têm mostrado a nós, do que Deus tem feito através do povo batista. E nós vemos que a cada ano o trabalho tem aumentado, o alcance de pessoas, o nível de investimento na vida de missionários. E como disse essa moça, demonstrando o seu desprendimento e aceitando o chamado de Deus. Eu creio, queridos, que todos nós devemos e precisamos fazer o mesmo. Talvez você não vai ser um missionário ou uma missionária de tempo integral. Talvez você não vai deixar tudo como ela deixou e tantos outros também deixaram para se dedicar 100% para a obra de Deus. Mas você pode separar um tempo, você pode separar um horário, você pode separar parte significativa da sua vida, para que a obra de missões continue avançando através de você. Missões, queridos, está no coração do nosso Deus. Deus enviou o seu único filho nesta terra, é claro, para morrer pelos nossos pecados, mas sobretudo para ser um missionário, para levar a mensagem de salvação, a mensagem do reino de Deus. Que Deus continue usando esses missionários e que a nossa igreja possa, a cada campanha, se envolver mais e mais com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Amém, queridos? Vamos então à palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 23. Sem dúvida, um dos salmos mais conhecidos da palavra de Deus. Salmo de número 23. Nós estamos estudando esse texto da palavra de Deus e vendo como o salmista Davi, usando esta figura de linguagem para falar de Deus como pastor que cuida das suas ovelhas, como esse texto é tão rico a respeito do cuidado, da provisão de Deus sobre nós.
A Bíblia diz no Salmo 23, versículo 1: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração nesta noite. Queridos irmãos, existe em matéria de pregação vários tipos e várias formas que você pode tanto estudar como também compartilhar da palavra de Deus. Existe, por exemplo, aquilo que nós chamamos de um sermão temático. O sermão temático é aquele que tem um tema, um assunto específico, e o pregador, na intenção de falar sobre aquele tema, ele vai selecionando vários textos da palavra de Deus. Por exemplo, suponhamos que o tema da pregação de hoje à noite fosse família, e nós fôssemos fazer uma espécie de uma pregação temática. Então o tema família ia nortear todo o nosso estudo e toda a nossa procura de textos e versículos da palavra de Deus. Imagine que o tema fosse um outro, por exemplo, talvez dinheiro. E nós íamos procurar na Bíblia todos os textos que falam sobre os recursos financeiros, o que é o dinheiro nas nossas vidas e como nós devemos tratá-lo. Esse é o sermão temático. Um tema onde você vai absorvendo os vários textos e princípios da palavra de Deus que estão em torno dele. Há também, queridos, o sermão textual, que é quando nós lemos um texto e nós vamos extraindo daquele texto vários princípios da palavra de Deus. E no sermão textual você pode fazer várias aplicações. Você pode, por exemplo, ler uma parábola de Jesus e falar desta parábola sobre vários ângulos. De repente você pega lá a parábola do bom samaritano, e então no sermão textual você decide falar mais sobre o comportamento do bom samaritano, como ele agiu, como ele demonstrou amor e nobreza no seu coração, sem nenhum interesse, sem nenhuma barganha com aquele que estava caído à margem da estrada. Ou você pode também, ainda no sermão textual, não tocar tanto na vida do bom samaritano. Talvez você pode escolher o fariseu que está inserido naquela parábola. O fariseu que passa de largo, porque tinha um compromisso religioso e não toca naquele que estava caído à beira da estrada. Ou você pode, quem sabe, selecionar o exemplo do levita, que seguindo o exemplo do fariseu, também passa de largo, e não socorre, e não estende a mão para aquele que estava caído. Ou você pode ainda pegar o exemplo daquele que está caído, daquele que está necessitando de ajuda, e a partir do drama da história dele, você ser um instrumento para compartilhar a palavra de Deus. Este é o sermão textual. Um texto vai te dar várias possibilidades de aplicação da palavra de Deus. Há também, queridos, o sermão tópico. São aqueles que são selecionados em pontos, mas às vezes também foge de um texto para outro,
onde você seleciona vários princípios e vários textos da palavra de Deus, muito semelhante com o sermão temático. Mas há um tipo de sermão que para mim, particularmente, muito me encanta, que é o sermão expositivo. O que é o sermão expositivo, queridos? É aquele sermão que você lê a palavra de Deus, e você ora, você fala com Deus, na intenção de expor aquele texto, de expor versículo por versículo, princípio por princípio, na tentativa de traduzir esses princípios para a nossa vida hoje. Por isso que o sermão expositivo, às vezes, ele leva um tempo para concluir o raciocínio e aplicação a respeito de um texto bíblico. Nos cultos de quarta-feira, creio que os irmãos têm percebido, como é um culto de estudo bíblico, nós procuramos manter esse estilo de sermão. Um sermão que expõe o texto, versículo após versículo. Alguns textos nós nos focamos palavra após palavra, na intenção de extrairmos os tesouros que estão inseridos na mensagem de Deus. Hoje à noite, queridos, sobre o foco do sermão expositivo, esse sermão que procura extrair do texto as pérolas que Deus quer nos dar, eu quero continuar pensando com os irmãos a respeito do versículo 1. Porque na semana passada nós falávamos que a experiência do salmista, Davi, é a experiência de que Deus era o seu pastor. Assim como Davi foi um pastor de ovelhas, e ele sabia do cuidado que um pastor exerce sobre a vida de uma ovelha, assim também Deus exercia esse cuidado sobre a vida de Davi. E Davi, queridos, quando experimentava este cuidado de Deus sobre a sua vida, ele não via outra expressão mais sublime e mais assim diretiva do que comparar Deus com um pastor. Ele sentia mesmo que ele era uma ovelha de Deus. E Deus cuidava dele todos os dias e em todas as situações da sua vida. Assim como ele, anos atrás, foi um bom pastor para as suas ovelhas. Quarta-feira passada, queridos, nós falávamos sobre esta expressão, nada me faltará. Davi, ele tinha essa convicção de que o Senhor era o seu pastor e nada na sua vida lhe faltaria. O que significa isso, queridos? Não significa que Davi teria tudo que ele quisesse. Segundo, não significa que Davi não passaria por algumas lutas e por alguns desafios tão grandes na sua vida, que ele pensasse que talvez não conseguiria suportá-los. Eu não sei se você sabe, mas a história de Davi, ela foi cheia de lutas. Davi, queridos, teve lutas com o reinado de Saul. A inveja de Saul era tão grande sobre Davi, que a Bíblia diz que ele perseguia Davi. E ele tentava contra a vida daquele servo de Deus, mesmo sem ele ter feito nada. A Bíblia diz, queridos, que Davi teve problema com o pecado. Davi, numa altura da sua vida, quando ele estava bem, o reino de Israel já estava grande, alargando as suas fronteiras. E a Bíblia conta que Davi deveria estar na guerra, mas ele fica no palácio. E o seu povo vai para a guerra e Davi, ocioso, sem ter o que fazer, começa a olhar com um olhar pecaminoso para uma mulher chamada Betseba. E você que conhece a história bíblica sabe que o rei Davi, ele não fica apenas no olhar, mas ele convida aquela mulher para estar com ele. E ele aproveita das suas prerrogativas de rei, e ele constrange aquela mulher a se deitar com ele, traindo não apenas o seu amigo, o seu fiel soldado Urias, pois ela era mulher de Urias, mas traindo também
o seu Deus. E você que conhece a história sabe que Davi pagou um alto preço por causa desse pecado. Uma das coisas, queridos, que o pecado de Davi trouxe como consequência para a vida dele, é que o mal, como disse o profeta, não se apartou da sua casa. Pastor, mas Davi não foi perdoado? Sim, ele foi. Ele recebeu o perdão, mas as consequências do seu pecado permaneceram. Sabe, queridos, aqui eu aprendo uma grande lição com Davi, que o fato de ter Deus como meu pastor não significa que a minha vida não vai ter problemas e que eu vou ter tudo o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu bem entender. A história de Davi nos mostra que o Senhor é o nosso pastor, e quando a Bíblia diz que nada nos faltará, Ele está dizendo que tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos para viver, Deus colocará como um presente, como uma dádiva sobre as nossas vidas. Nós vimos semana passada que, em primeiro lugar, não nos faltará completa satisfação, pois no versículo 2 ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Versículo 3 ele diz: refrigera-me a alma, ou seja, a minha alma se mantém refrigerada, leve na presença de Deus. Não me falta essa satisfação completa no ser. A agitação, a euforia, a ansiedade não toma conta do meu coração. Acho que essa imagem da ovelha deitada, serena, com seus olhos fechados, ilustra bem aquilo que Davi está tentando nos dizer. Em segundo lugar, queridos, nós vimos que não nos faltará também orientação, pois no versículo 2 ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Versículo 3, refrigera minha alma e também guia-me pelas veredas da justiça. O Senhor é aquele que nos conduz, o Senhor é aquele que nos orienta de acordo com a sua palavra. Hoje à noite, queridos, eu quero pensar com os irmãos sobre uma terceira verdade que esse texto nos ensina. O salmista Davi nos ensina que não nos faltará restauração. Esse Deus, Ele restaura a nossa vida quando nós precisamos de consolo, quando nós precisamos de cura. Por isso que no versículo 4 ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Como você chegou aqui nesta noite? Será que você precisa de uma restauração de Deus em algo na sua vida? Essa imagem, meus irmãos, que colocamos na tela, ela traz uma figura de um momento muito específico na vida de um pastor. Um pastor de ovelhas, ele precisa por vezes caminhar com a ovelha sobre os seus ombros. A cultura bíblica e a cultura pastoril nos mostra que muitas vezes quando uma ovelha se machuca, o pastor é aquele que vai lá e ele limpa as feridas da ovelha, e ele passa o medicamento, o remédio, e por vezes essa ovelha consegue ainda caminhar sozinha, mesmo que mancando. Alguns remédios que eram muito usados naquela cultura da época, era, por exemplo, o vinho, como instrumento de limpeza, o unguento, que também repelia as moscas, e alguns pastores usavam também ervas medicinais, coisas que nós fazemos até hoje, né? Eu me lembro que a minha avó, desde pequeno,
todas as vezes que a gente chega na casa dela, às vezes com a garganta doendo, né? Ou às vezes com um corte na mão. Hoje menos, né? Mas na infância quase que toda semana tinha um corte novo. O que ela fazia? Um remédio caseiro. Me lembro dos remédios caseiros da minha avó, né? Álcool, né, com fel de capivara. Você já viu isso? Você pega o fel de capivara, né, você põe no álcool. Meu Deus, né? Você falar isso para o médico, vai dizer, não usa isso não. Mas era para não inflamar. Qualquer raladinha, minha avó pingava o álcool com fel de capivara. Erva Santa Maria, né? Quem nunca colocou erva Santa Maria num machucado? Às vezes, remédio de verme, irmãos. A gente tomava um pouquinho, né? Daquele sumo amargo da erva de Santa Maria. Semente de sucupira. Eram remédios, babosa, para queimadura. Né? Um santo remédio, tantos outros, queridos, que a minha avó nos dava e nos dá até hoje. E esses remédios naturais, ele era comum na vida de um pastor. E o pastor, ele carregava esses remédios muitas vezes no seu alforge, no seu embornal. E todas as vezes que a ovelha precisava de uma cura e de uma restauração, este pastor, com todo cuidado, ele ia ao encontro dela e a socorria, fazendo tudo que ela necessitava naquele momento. Sabe, queridos, uma das coisas que nós precisamos aprender é desfrutar desta restauração que Deus tem para as nossas vidas. Deus é aquele que pode restaurar o nosso coração. Deus é aquele que pode restaurar o nosso relacionamento conjugal. Deus é aquele que pode restaurar a nossa fé, a nossa esperança. Deus é aquele que nos cura da depressão, da síndrome de pânico. Deus é aquele que nos cura da ansiedade. Ele não restaura apenas o nosso físico, mas Ele restaura também a nossa alma. Ele não restaura apenas o nosso físico, a nossa alma, mas restaura também o nosso ser espiritual. Essa figura que está na tela nos mostra do cuidado de Deus sobre as nossas vidas e como Deus não nos julga quando nós estamos nos sentindo fraco. Tem um livro escrito, se não me engano, pelo pastor A.B. Uber, intitulado O Soldado Ferido. O que você faz quando um soldado está ferido no campo de batalha? O soldado ferido, quando ele faz parte de um exército de honra e que tem princípios de solidariedade, de amor ao próximo, um soldado ferido nunca é deixado num campo de batalha para morrer. O soldado ferido, ele sempre é socorrido quando ele precisa de apoio. Aliás, há um filme, se não me engano, O Último Homem, né, ou até O Último Homem, algo do tipo, de um soldado que ele dedicou a sua vida no campo de batalha. Não sei se vocês já assistiram esse filme, mas fica uma recomendação. E ele se dedica somente a socorrer os feridos. Ele não dá um tiro. Ele entendeu que a sua missão na guerra não era proteger o seu povo atirando contra o exército inimigo, mas socorrendo, estendendo o braço para aqueles que estavam necessitados. Ah, queridos, como nós precisamos de soldados de Cristo assim na nossa geração. Porque com certeza você tem alguém do seu lado que está sofrendo. Com certeza você tem algum amigo que precisa de um ombro, que precisa de uma palavra. E muitas vezes, queridos, essa restauração de Deus nas nossas vidas, esse bom pastor que nos socorre, ela vem através do nosso irmão. Às vezes, essa restauração de Deus, ela vem através do nosso cônjuge. Deus, Ele usa instrumentos e Ele usa pessoas para nos socorrer. Por isso que é sábio e é oportuno, você que está passando por luta e por dificuldades na sua vida, não se feche. Abra o seu coração. Fale com Deus, mas procure também alguém de confiança e alguém de Deus para desabafar. Uma das coisas, queridos, que mais prejudica o agir de Deus nas nossas vidas
é quando nós queremos trilhar a caminhada cristã sozinhos. Quando nós não queremos compartilhar das nossas vidas com ninguém. Quando o nosso coração está fechado às 7 chaves. E tudo que acontece na nossa vida é um segredo. Nós temos medo de abrir o nosso coração, até mesmo por causa do julgamento de outras pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu te entendo. Talvez você, quem sabe, já se decepcionou com alguém. Quem sabe você confiou numa pessoa e abriu o seu coração e você não foi correspondido. Quem sabe aquele segredo, aquela conversa que era para ficar ali, entre você e aquela pessoa de confiança, não ficou. Mas eu quero dizer para você que independente das suas decepções, aliás, até mesmo essa decepção que te impede de confiar em outras pessoas, Deus quer curar. Deus quer restaurar. Talvez uma lembrança negativa que você tem do seu pai, da sua mãe, Deus quer curar. Talvez algo que você sofreu na sua infância, lá no tempo de escola, e você traz essas lembranças ainda como um pesadelo na sua vida. Deus quer te restaurar. Talvez um preconceito que você sofreu, talvez uma traição, um abandono. Não importa o seu trauma, não importa a sua dor, não importa a sua enfermidade. O que Davi está nos dizendo, queridos, é que não nos faltará a restauração de Deus. Nós podemos cair e sofrer quantas vezes for, por fatalidades da nossa vida, ou muitas vezes por consequência do nosso pecado, como aconteceu com Davi. Mas todas as vezes a mão de Deus vai estar estendida para nos socorrer. A palavra de Deus diz, queridos, que um coração quebrantado e um coração contrito, o Senhor jamais desprezará. Quais são as áreas da sua vida que precisam de uma restauração? Restaurar é o mesmo que reconstruir. E reconstruir, queridos, é mais difícil do que construir. Porque normalmente quando você vai reconstruir, você precisa mexer com coisas velhas. Reconstruir, você precisa mexer com entulhos. Reconstruir significa recomeçar, fazer de novo. Voltar atrás e perceber aonde foi que nós erramos. Ou aonde foi que nós tropeçamos. E a gente precisa insistir novamente em algo que muitas vezes o nosso coração já desistiu. Quantas vezes, queridos, Deus, este bom pastor restaurou a nação de Israel? A Bíblia conta a história de Israel num período quando ele estava pervertido. Israel tinha se desviado dos planos de Deus e eles estavam adorando outros deuses. A política de Israel era uma política injusta. Os reis haviam profanado a nação, a idolatria, e aquela balbúrdia dentro da nação de Israel fez com que Deus levantasse um homem chamado Oséias. Aliás, eu faço um desafio para você, leia o livro do profeta Oséias. 2 dias você lê Oséias, 3 no máximo, um livro curto, pequenino. E você vai perceber que o drama de Oséias é um drama que a maioria de nós aqui, queridos, não conseguiria suportar. Deus pediu para Oséias, veja bem, casar-se com uma mulher prostituta. Deus pediu que Oséias se casasse com uma mulher prostituta para que Oséias pudesse sentir na sua pele um pouco daquilo que Deus estava sentindo em relação à nação de Israel. Deus estava se sentindo traído por Israel. E a história de Oséias, ela ilustra essa traição, porque Deus pede que Oséias vá num prostíbulo e ele tire de lá uma mulher chamada Gomer. E Oséias casa com esta mulher. E Oséias tem filhos com esta mulher. E para piorar a história, queridos, esta mulher
depois de ter recebido honra, por ser escolhida por Oséias, depois de ter sido tirado daquele ambiente de prostituição, essa mulher deixa Oséias e ela volta novamente para o mesmo lugar. E o Oséias, você imagina como é que ele ficou? Desenchavido da vida, triste, angustiado, se sentindo ferido, traído, pois ele não merecia tal situação. Ele sempre foi fiel àquela mulher, ele sempre depositou amor em direção a ela. Ele tirou aquela mulher de um lugar de lama, de um engodo de pecado, e ele deu a ela dignidade, uma nova vida. E aquela mulher lhe vira as costas e volta para o mesmo lugar. E então Deus olha para Oséias e diz: Oséias, agora você vai lá, meu filho, no mesmo prostíbulo, e você vai trazer aquela mulher de volta. Você vai dar a ela uma segunda chance. Porque, Oséias, é exatamente isto que eu estou fazendo com Israel. Eu tirei Israel da prostituição, da idolatria. Eu tirei Israel da escravidão do Egito, dos falsos deuses. E eu dei a Israel uma identidade. Eu dei a Israel uma honra. Mas Israel se voltou para a prostituição com os falsos deuses. Mas eu estou, Oséias, desejoso de restaurar Israel. Por isso vai lá, pegue a sua mulher, chame ela de volta, e a sua vida, Oséias, será uma mensagem. Porque quando Israel olhar para você, você vai dizer que o que você está fazendo com Gomer, esta mulher que te traiu, que te abandonou, é o mesmo que eu estou fazendo com Israel. O que isso significa, queridos? Que não há limite para a restauração de Deus. Você pode estar quebrado, você pode estar moído, não importa se foi uma fatalidade, não importa se foi um pecado, a sua história com Deus sempre pode ter uma página virada. A nossa história com Deus, queridos, nunca chega ao fim. Nós podemos ser infiéis a Deus, e muitas vezes somos, mas Deus sempre permanece fiel a nós. E nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde, queridos, para ter a nossa vida restaurada por este bom pastor. Hoje à noite eu quero concluir esta palavra orando com você. Porque, queridos, quem escreveu esse texto foi o salmista Davi. E ele fala deste bordão, deste consolo de Deus, desta restauração de Deus sobre a sua vida. Um homem que experimentou na sua própria pele o significado de ser carregado nas mãos de Deus. Citei para você nesta noite a história de Oséias. Mas poderíamos, queridos, falar de tantos outros personagens na Bíblia que foram restaurados por Deus. Aliás, se Deus fosse tratar todos os teus servos a ferro e fogo, nenhum deles, queridos, estaria aqui na palavra de Deus. Não teríamos histórias para contar a respeito deles, porque todos tiveram defeitos, todos tiveram falhas. Não foi apenas Davi, todos tiveram. O próprio Abraão, que é chamado de o nosso pai da fé. O próprio Abraão teve os seus equívocos, as suas meias verdades para com Deus. O próprio Abraão tentou dar um jeitinho para Deus. A promessa estava demorando muito, ele pensou. E juntamente com Sara, sua mulher, arquitetaram se deitar com Agar. E nasceu um filho chamado Ismael. E depois eles tiveram que dispensar aquela mulher, trazendo sofrimento sobre a vida dela. E o que Deus fez com Abraão? O dispensou? O cortou do livro da vida? Muito pelo contrário, querido.
Deus restaurou a sua história. Deus restaurou a sua vida e ainda hoje Ele é reconhecido na cultura judaica e também na cultura cristã como aquele que é o Pai da fé. O apóstolo Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, que não se sentia qualificado para experimentar um renovo, que achou que a condenação estava certa sobre ele, mas Jesus lhe perguntou por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E na última vez ele disse: o Senhor sabe de todas as coisas. E o que Jesus diz? Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Deus é Deus de segunda chance, querido. Basta você se arrepender. Basta você se colocar na presença de Deus e Ele te restaura. Ele te renova. E Ele te dá a oportunidade de escrever uma nova história na presença de Deus. Poderíamos falar de tantos outros, mas para concluir eu quero falar de um exemplo negativo, que é o exemplo de Judas. Por que Judas não foi restaurado? Porque ele não quis. Por que Pedro recebeu o perdão de Jesus ao traí-lo por 3 vezes? E Judas aconteceu diferente. Porque Judas, queridos, teve remorso, mas não voltou para pedir perdão a Deus. Judas teve que comer e sentir o gosto amargo do seu erro, mas poderia ter sido diferente, se ele entendesse que a restauração de Deus é para todos. Não há acepção de pessoas, não importa a sua história, não importa se você é um novo convertido, não importa se você já tem muitos anos de igreja. Hoje é tempo de restauração na sua vida. É tempo de você abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo de Deus possa renovar você. Amém, queridos? Eu quero orar com os irmãos, mas antes, a nossa equipe de louvor vai estar no altar e nós vamos adorar a Deus com mais uma canção. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E se você puder, fechar os teus olhos neste momento e deixar que a letra desta canção possa ser um instrumento do Espírito Santo para trazer à sua consciência aquilo que você necessita, aquilo que você mais precisa nesta noite. Adore ao Senhor, diga: venha encher-me, ó Espírito Santo. Visita as nossas vidas, Pai, com o Teu Espírito curador, com o Teu Espírito que nos restaura, e que renova a nossa alegria e a nossa esperança diante do Senhor. Pai, venha ao encontro daquele que está abatido e ouve a oração da Tua igreja. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Adore e exalte ao Senhor através desta canção. Vem encher-me, ó Espírito de Deus, ministrar a minha vida o Teu querer. Já sinto o Teu mover, Tua graça, Teu poder, o fluir da Tua presença em meu viver. Vem encher-me, ó Espírito de Deus, ministrar a minha vida o Teu querer.
tuas asas vou voar, nos teus rios mergulhar, vem encher-me até transbordar, e nas tuas asas vou voar, nos teus rios mergulhar, vem encher-me até transbordar, vem encher-me até transbordar. Eu quero orar com você nesta noite, mas antes, querido, eu quero perguntar para você: quais são as feridas que ainda estão doendo na sua alma? Onde é que está a sua dor e qual é o tamanho dela? Fale com Deus. Esta noite Deus quer curar você, mas é importante que você abra o seu coração para Ele, que você mostre para Ele o seu desejo e a sua vontade, de que esta dor na sua alma, que pode ser fruto de uma lembrança, quem sabe de um trauma que você carrega na sua história, quem sabe a sua ferida tem a ver com a decepção que você teve com alguém muito especial para você. Quem sabe, querido, a sua ferida é de ordem física. Você está fazendo um tratamento médico ou tomando uma grande quantidade de medicamentos. Eu quero convidar você também a abrir o seu coração, pois o nosso Deus é aquele que cura o nosso físico e também restaura a nossa alma. Não há nada impossível para este Deus. A sua palavra diz que, agindo Deus, quem o impedirá? Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus da restauração, Ele é o Deus do renovo espiritual sobre a sua vida. Você que está se sentindo frio na fé, você que está abatido, talvez você que está dizendo como salmista: ó minha alma, por que estás abatida? Espera em Deus, confia nele. Você que está talvez com a sua alma em lágrimas, eu quero convidar você a abrir o seu coração na presença de Deus nesta noite. Ou talvez, querido, a sua ferida seja por conta de um pecado, pois o pecado, ele gera dor, ele gera angústia. O salmista diz que enquanto ele calou o seu pecado e ele escondeu o seu pecado de Deus, até os seus ossos doíam, e ele sentia na sua carne o peso, a dor, a angústia que o pecado traz sobre as nossas vidas. Abre o seu coração nesta noite. Tiago diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, para que nós possamos ser curados. Sabe, queridos, muitas vezes as enfermidades são fruto de erros, de falhas, de coisas que nós precisamos declarar com a nossa boca e abrir o nosso coração para que o mal e as trevas não tomem conta do nosso interior. Há algo na sua vida que precisa ser colocado diante de Deus. Faça isso. Diga para Ele aonde é que você precisa da cura e da restauração deste bom pastor sobre você. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos as nossas vidas, colocamos, Pai, cada família que está aqui representada, diante do trono da graça do Senhor. E nós oramos, Pai, clamando para que o Teu Espírito Santo nos visite nesta noite, e que o Senhor, Pai, traga a sua cura,
a sua restauração, a cura, ó Deus, física, a cura, ó Deus, contra toda enfermidade, até mesmo aqueles, Pai, que talvez foram desenganados pelos médicos. Deus, estende a tua mão de graça, Pai, e restaura este corpo. Tira, ó Pai, toda a enfermidade, pois ela não vem de Ti. Dissipa, ó Deus, toda a obra das trevas, e que ela caia por terra em nome do nosso Senhor Jesus. Pai, traga a cura emocional, a cura, ó Deus, da memória, aqueles que cultivam lembranças, e aqueles que cultivam experiências negativas com seus parentes, com seus amigos, talvez pessoas próximas das suas famílias. Pai, cura a memória desta pessoa, tira toda a raiz de amargura, toda lembrança negativa, e que haja, ó Deus, uma restauração completa do Senhor em todo o nosso ser. Cura, Pai, aquele que está confessando o seu pecado diante do Senhor. Deus, dá força espiritual para que nós possamos dizer não para as tentações. Dá-nos, ó Deus, forças espirituais para que nós possamos caminhar de acordo com a palavra do Senhor, pois sabemos, Pai, que o pecado nos adoece. Sabemos, Pai, que o pecado, ele pode trazer sérias consequências sobre as nossas vidas, e nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso, Pai, o momento do perdão é agora, o momento da cura se chama hoje, pois não podemos protelar nada nas nossas vidas, pois o amanhã a Ti pertence, e a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é Senhor do tempo, o Senhor é Senhor das nossas vidas, e nós queremos, Pai, dedicar tudo que temos e tudo que somos ao Senhor, e pedir, Pai, realiza na vida da Tua igreja e na nossa história a Tua vontade. É o que nós te suplicamos, Pai, te agradecendo e te louvando pela Sua restauração, que nos visita nesta noite e todos os dias da nossa história, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos, queridos, chegando ao final de mais um culto, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus por aqueles também que estiveram conosco através das redes sociais, dizer, queridos, que nós estamos muito alegres e felizes por aquilo que temos vivido como igreja durante esse tempo. Os irmãos que passaram pelo estacionamento já puderam ver algo diferente ali na nossa construção, e nós cremos que até domingo, com a graça de Deus, muita coisa será feita para que esta obra que Deus tem confiado nas nossas mãos continue avançando. Louvamos a Deus pela vida desta igreja, por aqueles que têm cooperado com os seus dízimos, com as suas ofertas, e a cada domingo, queridos, nós queremos compartilhar daquilo que tem sido feito e dos desafios que ainda estão diante de nós, para que toda aquela obra seja então concluída. Mas louvamos a Deus por esse tempo que estamos vivendo e pela graça que tem sido derramada de forma abundante sobre as nossas vidas. Abaixe sua cabeça, você que pode, feche teus olhos, e assim, com oração silenciosa, eu quero convidar você a encerrarmos o culto desta noite. Que Deus te abençoe, que você fique na paz, em nome do nosso Senhor Jesus.